Fala galera, aqui é o Stalker do canal Nexo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que repercutiu muito na mídia, né? Que é o caso do cachorro orelha, né? Que o Brasil inteiro tá falando, tá tendo até manifestação pelo cachorro orelha. E eu vou falar sobre alguns assuntos e usar esse caso como plano de fundo a gente debater algumas coisas que cercam a nossa sociedade, né? Tem muitos assuntos que podem ser tratados com esse assunto de plano de fundo. E eu vou falar principalmente sobre o país da impunidade, que é o Brasil, a banalização da violência e a crise na masculinidade que a gente tem hoje, que é algo que assusta, né? Começando então sobre o caso do cachorro orelha, né? Que obviamente esses garotos que fizeram isso têm que ser punidos, têm que pagar caro pelo que fizeram, isso já deixando claro. Só que a gente tem que também deixar claro que a mídia é muito seletiva, né? Porque todo dia a gente tem casos de roubo, de morte, de assassinato no Brasil, né? E não tomam essas proporções que esse caso tomou, né? Tem casos até piores, né? Que não tomam essa proporção toda. Então, é óbvio, geralmente acontece isso no Brasil mesmo, né? Pelo brasileiro médio, né? Ser uma população, um povo muito limitado e muito emocional, eles acabam por pegar casos assim, ficam debatendo, militando nas mídias digitais sobre isso, achando que vai adiantar alguma coisa, para dar 2, 3 semanas ninguém mais está falando sobre isso, simplesmente esquecerem, né? Como já aconteceu diversas vezes, né? Obviamente esses garotos não vão ser punidos, no máximo vão pagar alguma multa, alguma medida socioeducativa, mas não vai acontecer nada com eles, né? A gente tem vários exemplos, dando um aí para vocês, aquele caso do índio Galdino lá em 1997 em Brasília, que dormia num chão de alguma rua, se eu não me engano. 4 adolescentes tacaram fogo no índio e assassinaram o índio por nada, enquanto ele dormia, simplesmente porque acharam engraçado. É algo assustador, mas é o que aconteceu vai fazer 30 anos ano que vem. E aí, ó, tu vai ver como estão esses 4 adolescentes que fizeram isso na época hoje em dia. Os 4 são funça público, ganham mais de 10 pau por mês e olha só o que fizeram. Vê se foram punidos. Não foram. Esse aí é o nosso país, é o país da impunidade, onde a gente tem um presidente que foi condenado em primeira, segunda e terceira instância e está indo para um segundo mandato aí, nesse ano. Então é isso aí, cara. O Brasil é isso. Se tu acredita nesse país, se tu acha que vai ter alguma melhora, meus pêsames, tu vive numa realidade paralela. Porque o Brasil é um barco afundando, cara. E se tu não pensar individualmente em tentar sair desse barco, cara, tu vai se afundar junto com essas pessoas aí, cara. Entende? É assim, ó, é óbvio que esses garotos têm que pagar pelo que fizeram, já deixei claro isso. Só que aí tu pega, porra, todo dia tendo caso de adolescente de 18 anos que o Comando Vermelho bota de joelho, degola e grava vídeo. E tá aí pelas redes sociais, cara, procura quem quer, entendeu? E aí esse mesmo pessoal aí que tá pedindo pra polícia, pra lei ser rígida com esses garotos, é o mesmo pessoal que é contra diminuir a maioridade penal, cara. Tu acha que um adolescente de 14, 15 anos não tem a capacidade de discernir o que é certo e errado? Óbvio que tem, porra. Tem que diminuir essa maioridade, mas ver se alguém quer diminuir. Não quer, não tão. Eles não querem cortar o mal pela raiz. Eles não enxergam esse problema como algo que tem muitas camadas. Não é simplesmente esses garotos mataram o cachorro. É isso também. Mas é um problema que tem camadas. E ver se alguém quer se aprofundar nisso e quer cortar o problema pela raiz. Não quer. Ninguém tá falando sobre essa banalização da violência. Hoje em dia com a internet, cara, se tu é uma criança, tu tem acesso a tudo. A gente sendo morta, a gente sendo degolada, a pornografia explícita, tu tem acesso a tudo. Se os teus pais não te limitam, não botam ordem, cara, tu pode ver tudo. E o que isso acaba correndo com isso? Uma banalização da violência, do mal, do sangue. Hoje em dia uma criança não fica mais assustada quando vê uma cena dessas de violência, de tortura, entende? É algo assustador, cara. Parece que as pessoas estão perdendo o senso do que é certo e errado. Não existe mais algo, uma moral absoluta do que é certo e errado. Simplesmente matar um cachorro por nada e achar divertido, cara, é assustador. E outra coisa que eu queria falar também, cara, eu acho que adolescente, duvido que se algum deles, inclusive, tivesse sozinho, ia fazer uma barbaridade dessas.
Porque parece que quando é em grupo, né? Parece que a culpa meio que se dissolve entre eles, né? Porque duvido, né? Se algum tivesse sozinho ia fazer, repetindo novamente. E eu acredito, cara, que o Brasil, enquanto tiver essas leis brandas que as pessoas não são punidas e indiretamente são incentivadas a cometer crime, porque vale mais a pena tu cometer crime do que tu estar trabalhando, do que tu fazer o certo. O Brasil não tem salvação. Se não mudar alguma coisa, eu já acredito que não tenha salvação mesmo, mas se continuar desse jeito, só vai piorar, né? E agora falando sobre um pouco a crise na masculinidade, né? Que esse caso expõe isso, né, para quem tiver olhos abertos a poder ver, né? Que é parece que hoje em dia com essa educação mais feminista que a gente tem, né? Parece que a educação clássica da masculinidade foi deixada de lado, né? A gente não tem, olha só, tu pega os filmes aí de hoje em dia, cara. Tu não tem mais nenhum exemplo de uma masculinidade virtuosa, vigorosa. Por exemplo, um Aragorn do Senhor dos Anéis. Não tem mais isso. Hoje em dia, os nossos heróis, porra, não tem comparação com os heróis de antigamente que exalavam testosterona, né? Exalavam masculinidade, eram realmente pessoas para se inspirar a se tornar melhor, né? Hoje em dia não tem nada disso, né? Parece que desde a primeira infância do jovem homem até a fase adulta, né, a primeira fase adulta ali, pós-adolescência, ele foi simplesmente largado das traças, abandonado. Não tem mais uma educação clássica ensinando virtude, valor, moral, cuidado. Porque me diga, qual que é o maior exemplo de masculinidade a não ser aquele homem que é forte, é bruto, pode matar alguém, mas prefere renegar esse desejo de violência? Existe algo mais masculino e mais vigoroso que isso? Não tem, cara. E hoje em dia foi simplesmente abandonado, né? E é um caso assustador, é óbvio, só que tem muitos poréns, né? Tem mídia, tem banalização do mal, crise na masculinidade, impunidade, é muita coisa, né? E esse aí é o nosso primeiro vídeo do canal, rapaziada. Quem gostou, se inscreve no canal. É um primeiro vídeo de teste aí falando sobre um assunto que viralizou muito nas últimas semanas e o canal vai ser basicamente sobre isso, sobre vídeos sobre política, filosofia, economia, discutindo sobre assuntos que estão em pauta e expondo algumas opiniões que eu tenho, né? Quem gostou do canal se inscreve, deixa o like. Valeu!